Imagina uma questão interdisciplinar de história e filosofia que questionasse a você uma relação teleológica entre o cristianismo, o positivismo e o marxismo. Você conseguiria fazer? Pois bem, essas e outras questões a gente vai ver aqui no nosso canal História na Sala. Vem comigo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou o professor Bírio. Começa aqui o nosso primeiro episódio do História na Sala, o nosso podcast gratuito de História para vestibulares em Enem, que é uma continuidade do nosso projeto da Salinha Carolina. Junto comigo, ao longo desse ano, estarão também os professores Big e a professora Bárbara. Vai ser muito legal estar aqui. Bom, eu comecei o nosso primeiro episódio fazendo um questionamento muito importante a respeito do termo teleologia. E por que eu faço essa provocação? Bom, eu estou muito cansado, e imagino que vários professores também estejam, dos alunos que são viciados em decorar datas para fazer provas de vestibulares, provas seriadas, prova do Enem, prova de concurso. Gente, essa concepção, né, de gravar um assunto, gravar uma data, ela não é mais comum na história. Né? A gente cada vez mais tem diversificado, e os alunos, obviamente, têm que acompanhar que existe uma relação crítica no ensino de história. E por que isso? Bom, esse questionamento que parte de vocês tem reside do fato de que a história, como ciência, igual a gente entende hoje, ela é uma ciência muito complexa, ela começa a ter essa perspectiva a partir do século XVIII e do século XIX, por meio da sua matriz positivista. E, resumidamente, o positivismo tem uma grande preocupação numa relação teleológica. E o que é uma relação teleológica? O termo teleologia, muito comum na filosofia também, remete à ideia neutra de uma finalidade, porque o termo em si ele é neutro, ele só passa a ser positivo e negativo por quem vive essa teleologia. Vira, eu não entendi. O que seria então essa teleologia? Amores e amoras. Teleologia, resumidamente, é a ideia de que vai ter um fim a ser alcançado, um fim desejado, um fim a ser progredido, um fim a ser buscado, um fim a ser sonhado. A perspectiva aristotélica na filosofia, inclusive, ela é de caráter teleológico. Mas o que isso tem a ver com positivismo, com cristianismo e com materialismo? Tudo. Porque o cristianismo acredita no fim dos tempos, o juízo final. Para quem é cristão, essa perspectiva é muito otimista, né? Bom, para os positivistas, o fim supremo seria a razão e a ciência. Para os positivistas, essa teologia também é legal. Para os marxistas e para os materialistas, o comunismo é o fim da luta de classes. Para os materialistas, isso também é positivo. Percebe? O termo teleologia combina três teorias que elas se negam entre si, mas que ao mesmo tempo elas se combinam em seu desejo, tá? Bom, mas o meu grande desafio com vocês nesse nosso primeiro episódio é fazer vocês entenderem efetivamente como que a história nasce enquanto ciência e qual é a relação disso com o positivismo, que é tão comum ser cobrado nas suas provas, não só lá na ideia de ordem e progresso, não só na ideia, por exemplo, do positivismo no Brasil ou da Revolução Francesa, mas até de uma questão política. Mas antes de tudo, lembre-se, embora a história seja uma ciência que nasce lá no século XVIII para o século XIX, a gênese da história no Ocidente está lá com os gregos, especialmente em Heródoto, que é tido por nós historiadores lá na faculdade quando a gente faz, como um pai da história. É muito comum no nosso curso, no primeiro ano, inclusive, a gente fazer camisetas atribuídas a Heródoto, frases de impacto, a gente vai pra padaria com essa camiseta, a gente se acha tipo a Barça dos dias de hoje, o Wikipedia dos dias de hoje. A grande questão é que lá no mundo grego, essa história ela não tem uma perspectiva científica como a gente passa a atribuir no século XVIII e XIX. É claro que ela tem uma preocupação muito grande com os fatos e com as narrativas na Grécia Antiga, mas é muito mais uma relação de aprendizagem, né? A gente observar o passado para a gente aprender nesse nosso presente que está aqui, pensar alguns pontos. Ao longo do tempo, quando a gente vai ter os processos de transformação, a gente vai ter, por exemplo, a chegada do cristianismo no Ocidente. Lembre que o cristianismo não nasce no Ocidente, o cristianismo nasce na periferia do Império Romano no Oriente, isto é, a Palestina. A partir do momento em que o cristianismo passou a ser cada vez mais evidente, forte no Ocidente, ao ponto de não ser apenas aceito como ser a única religião oficial do Império Romano, a gente começa a ter um olhar com um tempo diferente, especialmente na figura de Agostinho,
que vocês devem conhecer nas suas aulas de filosofia, ou nas suas aulas de história, ou nas suas aulas de literatura. Agostinho é uma figura da antiguidade tardia. Ele falece no ano de 430. Ainda é, entre aspas, a antiguidade. Aliás, o nome antiguidade é uma provocação que eu quero fazer com vocês logo mais. Mas a partir de Agostinho ele vai dizer, olha, não existe o passado, não existe o presente, não existe o futuro. O que existe é o próprio tempo. Passado, presente e futuro são predisposições da alma. Isso, inclusive, foi uma questão do Enem recentemente. A gente vai ter, então, desenrolar de um cristianismo, uma história contada para a gente alcançar o Messias, e aí lá na Baixa Idade Média, sobretudo no século XII, que a gente vai ter o surgimento da burguesia. E a burguesia, quando ela nasce, ela não tem essa perspectiva de burguesia como a gente pensa hoje. A burguesia nada mais do que indivíduos que viviam da economia de comércio, né? Não tinha, por exemplo, condições de ter grandes propriedades rurais, como os feudos, então eles circulavam mercadorias. Com o tempo, essa burguesia não só ganha força, como cria movimentos de ideias, como foi o Renascimento e o Iluminismo, e essa burguesia passou a ser uma classe de conservação. Ela historicamente desejou ter poder e com o tempo ela passou a ter o poder, sobretudo no século XVIII, quando a alta burguesia ela vai coordenar grandes movimentos, como a Revolução Industrial, como a Revolução Americana e como a Revolução Francesa. É nesse contexto, onde a gente também vai ter um boom de várias ciências, como a biologia, a química, a física e tantas outras, e também era necessário uma aplicação dessas ciências para as humanidades, como a história, por exemplo, e também como a própria sociologia, porque a sociologia nasce exatamente nesse contexto. Pois bem, é nessa gênese que a gente vai ter a ciência histórica, ou a história enquanto uma ciência. E essa história enquanto uma ciência de caráter burguês, ela não tem preocupação, por exemplo, ou não é o principal foco dela, fazer uma análise da economia. E tem uma análise de focar a questão social. Não, ela não foca a questão cultural, não. O grande foco dela é a história política. Por que a história política? Porque é exatamente no século XVIII para o XIX que a gente vai ter o surgimento das ideias de nação e de nacionalidade. Então como é que eu vou dizer para o meu território, para o meu povo, que há coisas em comum entre uma pessoa do sul da Itália e do norte da Itália? Pois é nesse momento que a gente vai ter o positivismo como a primeira disciplina de uma ciência histórica. Alguns historiadores vão dizer, olha, não é só positivismo, a gente tem um pensamento rankiano de um alemão chamado Leopold von Ranke, e o Ranke faz uma coisa e os positivistas fazem outras. Pois bem, no seu vestibular não é comum cair sobre Leopold von Ranke, então fica desencanado que isso não é para ti. Mas como um todo a gente pode entender que a ciência enquanto história, ela nasce de caráter positivista. E os positivistas, eles vão encabeçar isso por quê? Porque os positivistas são teleológicos. Sacou a minha introdução com vocês? Ou seja, eles entendem o que acontecia ali no século XVIII e no século XIX era fruto da ação de homens do passado, ou de eventos do passado, ou de circunstâncias do passado. É por isso que os positivistas tinham um grande desejo, um fetiche, por assim dizer, por datas, por personagens, por nomes específicos, por celebração de datas comemorativas. E aí, isso não está atrelado só a uma questão de um desejo. E eu também não estou falando isso para que a gente banalize os positivistas, porque eles tiveram uma coisa muito importante. Graças aos positivistas, a gente vai ter, por exemplo, a organização dos documentos históricos, que foi fundamental nas bibliotecas, por exemplo, ou nos institutos históricos da Europa e também no Brasil no século XIX. Um grande exemplo disso foi em 1838, o surgimento do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, um órgão de caráter positivista que faz um concurso para contar a história do nosso país. Qual é a história oficial do Brasil? Então, como marco, gente, o positivismo, como primeira disciplina dessa ciência que é a história, ela enxerga a história de cima para baixo. Por isso que a gente vai valorizar Pedro Álvares Cabral, Dom Pedro I como a figura da independência, lá na Europa, Napoleão Bonaparte, e assim vai sucessivamente.
esse positivismo que flerta com os grandes nomes, eventos, datas e personagens, enxerga a sociedade historicamente como uma grande harmonia, ele é eminentemente branco, ele é eminentemente burguês e, sobretudo, ele é político. E ele vai ser muito, mas muito hegemônico até meados do século XIX. Na segunda metade do século XIX, uma reação começa a acontecer com os materialistas. E é o que a gente vai tratar na nossa próxima aula, ou no nosso próximo episódio. Um beijo grande, nos vemos. Tchau, tchau.